Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas, né, ao nosso canal Phronesis, né? Nós estamos na nossa terceira aula. A gente está trabalhando o primeiro capítulo, né, do livro do Huizinga, né, o Homo Ludens. Esse livro que é um livro clássico, fundamental, tá? Então nesse capítulo, o primeiro capítulo, que é a natureza e significado do jogo como fenômeno cultural. Então abordamos uma parte desse capítulo na aula 2 e vamos agora finalizar, né, esse capítulo agora na aula 3. Eu me chamo Marcelo Ribeiro, sou professor da Universidade Federal do Vale do São Francisco, sou lotado no Colegiado de Psicologia, estou falando aqui na beira do Rio São Francisco, aqui na linda cidade de Juazeiro da Bahia, né? E eu sempre gosto de estar aqui nesses cenários aqui com a natureza. Assim, para mim são cenários brincantes, lúdicos, jogantes. Então, nessa segunda parte, vamos falar um pouco da função do jogo, tá? Então a função do jogo, né, nas formas mais elevadas que aqui nos interessam, isso segundo o Huizinga, pode, de maneira geral, ser definida pelos dois aspectos fundamentais que nele encontramos, né? Uma luta por alguma coisa ou a representação de alguma coisa. Essas duas funções podem também, por vezes, confundir-se, né? De tal modo que o jogo passa a representar uma luta ou então se torne uma luta para melhor representação de alguma coisa. E aí uma citação, tá? Representar significa mostrar, e isso pode consistir simplesmente na exibição perante um público de uma característica natural. O pavão e o peru limitam-se a mostrar às fêmeas o esplendor de sua plumagem, mas aqui o aspecto essencial é a exibição de um fenômeno invulgar destinado a provocar admiração. Se a ave acompanha essa exibição com alguns passos de dança, passamos a ter um espetáculo, né? Uma passagem da realidade vulgar para um plano mais elevado. Nada sabemos daquilo que o animal sente durante esses atos, mas sabemos que as exibições das crianças mostram, desde a mais tenra infância, um alto grau de imaginação. A criança representa alguma coisa diferente, ou mais bela, ou mais nobre, ou mais perigosa do que habitualmente é, né? Finge ser um príncipe, um pai, um papai, uma bruxa malvada ou um tigre. A criança fica literalmente transportada de prazer, né? Superando-se a si mesma a tal ponto que quase chega a acreditar que realmente é esta ou aquela coisa, sem contudo perder inteiramente o sentido da realidade habitual. Mais do que uma realidade falsa, sua representação é realização de uma aparência, é imaginação no sentido original do termo, né? Então essa ideia, né, da representação, né, que é uma coisa assim muito importante, né? Que a ideia de representação não é uma ideia simplesmente de apresentar novamente ou de representar mentalmente algo da realidade, né, entre aspas, né? Então representação para o Huizinga significa identificação, né? Ou seja, a repetição mística ou a representação do acontecimento. A representação do acontecimento, a repetição mística, ela se dá por uma identificação, né? Por um envolvimento, né? Por uma entrega, né? E isso o Huizinga vai trabalhar de uma que nós não vamos aprofundar, mas ele vai trabalhar muito isso, né, discutindo e fazendo uma relação do jogo com o ritual, do jogo com o sagrado. Por exemplo, né, o ritual é um drômeno, né? Isto é, uma coisa que é feita, uma ação. Drômeno é uma coisa que é feita, é uma ação. A matéria desta ação é drama. Drômeno, ação, coisa que é feita, né? Drama é a matéria da ação, dessa coisa que é feita. Isto é, uma vez mais,
um ato, uma ação representada no palco, né? Então, representação, né, é, no fundo, uma ação, né? É uma identificação, né? Uma ação, né, que se dá a partir desse envolvimento, tá? E aí, nesse sentido, que o Huizinga vai estar pensando, né? A ideia, por exemplo, do culto quando se junta ao jogo, né? As cerimônias, né? E por aí vai. Então, na sociedade primitiva, né, verifica-se a presença do jogo, tal como nas crianças e nos animais, e que desde a origem nele se verificam todas as características lúdicas: ordem, tensão, movimento, mudança, solenidade, ritmo, entusiasmo. Lembrem, né, que a tese básica do Huizinga é de que o jogo ele é fundante da cultura, né? O jogo é o elemento, o elemento que funda a cultura. Então, ao longo do livro, o Homo Ludens, ele vai mostrando, né, como o jogo ele é primordial para a linguagem. Os elementos do jogo, claro que o Huizinga não vai confundir, vai dizer que o jogo é a mesma coisa que culto, cerimônia, enfim, mas que os elementos do jogo são os mesmos, né, dos elementos em relação à cerimônia, ao culto, aos ritos, tá? Como a ordem, a tensão, o movimento, mudança, solenidade, ritmo, entusiasmo, né? Bom, um ponto também importante para falar: a vida como jogo, a ideia da vida como um jogo, né? E aí eu vou citar aqui mais uma vez o Huizinga, né? Esta identidade do ritual e do jogo, né, era reconhecida sem reservas por Platão, que não hesitava em incluir o sagrado na categoria de jogo. É preciso tratar com seriedade aquilo que é sério, diz ele, diz Platão. Só Deus é digno da suprema seriedade, e o homem não passa de um joguete de Deus. E é esse o melhor aspecto de sua natureza. Lembram lá dos deuses olímpicos que se divertiam com os humanos, jogavam, né? Portanto, todo homem e mulher devem viver a vida de acordo com essa natureza, jogando os jogos mais nobres, contrariando suas inclinações atuais. Pois eles consideram a guerra uma coisa séria, embora não haja na guerra jogo ou cultura dignos desse nome, justamente as coisas que nós consideramos mais sérias. Portanto, todos devem esforçar-se ao máximo por viver em paz. Qual é, então, a maneira mais certa de viver? A vida deve ser vivida como um jogo, jogando certos jogos, fazendo sacrifícios, cantando e dançando. E assim um homem poderá conquistar o favor dos deuses e defender-se de seus inimigos, triunfando no combate. A vida como um jogo, né? A vida como uma obra divina, né? A vida como um jogo dos deuses, né? Isso é muito fantástico, né? Como eu disse, o Huizinga ele traz uma contribuição do jogo que é uma contribuição é uma contribuição filosófica, né? De pensar a importância do jogo para a compreensão do ser, né? E ainda a vida como jogo, né? A identificação platônica, então, né, entre o jogo e o sagrado, né, não desqualifica este último, o sagrado, reduzindo ao jogo. Então não é que o sagrado, né, está reduzido ao jogo, mas pelo contrário, né, equivale a exaltar o primeiro, o jogo, levando às mais altas regiões do espírito. Então há qualquer coisa de sagrado no jogo, né? Porque aqueles elementos do sagrado são os mesmos que segundo o Huizinga, nós encontramos no jogo. E aí o Huizinga traz também uma discussão bem bacana sobre a questão da festa, o sagrado e o jogo, né? Por exemplo, a palavra celebrar, né, quase diz tudo, né? O ato sagrado é celebrado, isto é, serve de pretexto para uma festa, né? Celebrar é festejar, né? Celebrar é festejar, né? O ato sagrado ele é celebrado, né? E aí, né, voltando a Platão, né? Segundo a concepção de Platão,
a religião é essencialmente constituída pelos jogos dedicados à divindade, os quais são para os homens a mais elevada atividade possível. Seguir esta concepção não implica de maneira alguma que se abandone o mistério sagrado, ou que se deixe de considerar este a mais alta expressão possível daquilo que escapa às regras da lógica. Os atos de culto, pelo menos sob uma parte importante de seus aspectos, serão sempre abrangidos pela categoria de jogo, mas esta aparente subordinação em nada implica o não reconhecimento do seu caráter sagrado. O jogo sendo tocado pelo sagrado, o jogo como uma experiência também do sagrado, o jogo é sagrado, brincar é coisa séria, brincar é sagrado, a importância do brincar, imagine, e aí a gente já pode pensar em alguns desdobramentos, na vida, como é os espaços do brincar, o direito de brincar, a experiência de brincar, mesmo com os adultos, como nos relacionamos com o jogo e a brincadeira. Claro, na perspectiva do Huizinga, é algo inexorável a vida humana, mas cultivamos, potencializamos, a dimensão lúdica nas nossas vidas, ou asfixiamos, desnutrindo-a. O que fazemos, como estamos fazendo. Então tudo isso aí é muito importante, e faz a gente pensar em uma série de questões, que ao longo do curso a gente vai estar explorando, como foi anunciado, no nosso vídeo de apresentação, dos vários pontos que nós podemos abordar. Então é isso, espero que vocês tenham aproveitado, continuem acompanhando. A gente tem mais ou menos uma média aí de um vídeo por semana, então se você não fez a inscrição do nosso canal, faça a inscrição, se inscreva para poder estar recebendo as notificações, dê uma curtida, um likezinho aí, se quiser comentários, a gente sempre coloca na descrição do vídeo, as referências dos textos, dos livros, materiais que nós estamos utilizando, Esse é um curso, ele é um curso aberto e gratuito, tá? Então qualquer um pode acompanhar e, enfim, tá ok? Até mais!